Você quer aprender inglês e não tem dinheiro? Sabia que tem curso de graça na internet? Antes da gente começar, eu queria avisar que no vídeo de hoje a gente vai ter participação especial de Fibizinha, talvez Jimmy e Oliver que estão por aqui. Matheus foi viajar e eles estão carentíssimos, então eu não tenho coragem de prender pra fora do quarto. Então a gente vai ficar com eles aqui hoje. Só que assim, vou editar o vídeo, o cachorro vai sumir, sobe no sofá, desce do sofá, aquele rolê que a gente já conhece, né? Mas vamos lá que o assunto é importante. Pois é verdade, a gente tem um curso maravilhoso, gratuito, na internet, e eu sempre indico esse curso para os meus alunos que por algum motivo precisam parar com as aulas. Todo professor fica com o coração apertado nesse momento porque a gente sabe que quando a gente para de estudar inglês, a gente não consegue retomar da onde a gente parou, a gente perde, a gente esquece. E como aqui a gente não faz serviço pela metade, eu vou, além de te mostrar como esse site funciona, te ajudar a organizar um plano de estudo para você conseguir ter consistência e ver resultado. Porque essa é a grande questão. Se você vem estudando e não está vendo resultado, muito provavelmente você não está organizando esses estudos da melhor forma possível. É muito importante a gente ter momentos de revisão e a gente organizar esse estudo para que essa revisão seja possível, e a gente vai falar disso no vídeo de hoje também. E como não é todo dia que alguém vem aqui te dar um mole desse, eu já recomendo que você deixe logo o seu like, que daí depois se eu falar alguma besteira que você não gostar, você vai ter o prazer de poder discutir. Bom, sem mais delongas, qual que é esse curso maravilhoso gratuito? É o curso da BBC Learning English. A BBC tem um site todo dedicado a inglês, e quando você entra nesse site, você precisa ir na seção de cursos. Quando você clica em cursos, você vai ter desde o English My Way, que é o mais básico, até o Towards Advanced, que é o mais avançado. Cada nível de inglês tem 30 unidades, cada unidade tem 5 sessões e cada sessão tem 3 atividades. Então tem muito conteúdo de qualidade. Nessas atividades você vai ter prática de listening, de escrita, de leitura, de gramática, obviamente, e a ideia é que você siga a ordem que o próprio site oferece, ok? O pulo do gato aqui é o seguinte: paralelo a esse estudo da BBC Learning English, é muito importante que você tenha práticas extras, que você consiga ampliar o seu contato com a língua inglesa na sua rotina de estudos. Então vamos supor que você está lá no site da BBC Learning English e você está fazendo uma atividade de vocabulário relacionada, sei lá, à cozinha. Você precisa organizar essas palavras no seu caderno de vocabulário. Mas caderno de vocabulário? Sim, um caderno de vocabulário, ou um glossário, ou o Anki, que é um aplicativo muito legal que também é muito bom para esse propósito. Você encontra vários tutoriais no YouTube ensinando como usar o Anki. E é muito importante a gente fazer isso, porque senão a gente vai esquecer, e esquece mesmo, não tem jeito. Aprender uma língua é travar uma batalha contra a nossa própria memória. É muita informação. Então, não adianta também a gente pegar e anotar a palavra em qualquer lugar, no cantinho ali da folha da agenda. Porque depois, quando você estiver praticando e você tentar lembrar daquela palavra e, putz, como é que é mesmo? Você esqueceu, o que é normal, vai acontecer. Você não sabe onde você anotou. Você não organizou aquele estudo. Aquilo vai se perder, ok? E é isso que a gente não quer. Então, se não é para anotar de qualquer jeito, como que é para eu anotar essa palavra então? A primeira coisa que eu recomendo que você faça é pesquisar essa palavra no dicionário de Cambridge. Existem vários dicionários maravilhosos, tá, gente? Eu gosto muito do de Cambridge porque ele traz muita informação importante nos exemplos. E tem vários dicionários online que são maravilhosos, mas que eles não trazem frases de exemplo. Então, para essa prática aqui, o dicionário de Cambridge vai ser mais interessante, vai por mim. Aí você foi lá, digitou arrangements. Rola aqui para baixo, clica na pronúncia algumas vezes, escuta como se pronuncia essa palavra, repete em voz alta para checar a sua própria pronúncia. Rola um pouquinho mais para baixo, você vai ter a definição, o que ela significa, e logo em seguida você vai ter exemplos de como usar. Se essa palavra tiver alguma collocation, ou seja, tem alguma preposição específica que a gente costuma usar com ela, ou tem algum verbo específico que a gente costuma usar com essa palavra, esse dicionário vai trazer em negrito. Nessa frase aqui, por exemplo, they'd made all the arrangements for the party. O dicionário está ensinando pra gente que em inglês a gente fala to make the arrangements for something. A gente não fala, por exemplo, do the arrangements. E a preposição que a gente usa é for. E como que eu sei disso? Porque está em negrito. Na segunda frase, arrangements were made
to move the prisoners to another jail. Então você tem arrangements were made to move. Então se você vai seguir de um verbo, você vai usar a preposição to. Tudo isso a gente consegue entender analisando com cuidado os exemplos que o dicionário de Cambridge dá. Por isso que ele é tão legal para essa prática. Então beleza, pesquisei a palavra, vi pronúncia, entendi o sentido, li os exemplos, aprendi como usa. O que você vai fazer agora? Você vai colocar essa palavra no seu caderno de vocabulário assim. Bota arrangements, entre parênteses, plans, e do lado eu colocaria Who made the arrangements for the party? No futuro, quando eu for revisar, eu vou lembrar que é make arrangements e é for the party, ok? Existem várias maneiras de organizar um glossário ou um caderno de vocabulário, tá? Esse é o jeito que eu, Nina, gosto e é o jeito que eu uso quando eu estou estudando espanhol, porque eu tenho muitas práticas na minha rotina de speaking. O meu foco com as aulas de espanhol é o speaking. Então, eu tenho uma mania esquisita, gente. Eu passeio muito com os cachorros aqui perto de casa. Então, eu tô sempre de máscara e eu fico falando em espanhol sozinha, baixinho. A máscara ajuda muito. Mesmo quando não tem ninguém em volta, eu fico de máscara, porque eu fico com medo de alguém passar, me ver falando sozinha e achar que eu sou maluca. Mas isso é real, assim, eu realmente faço para poder praticar. Os sons do espanhol são muito difíceis, você tem aquele R do ra, que para mim é difícil, então eu tenho que estar sempre treinando, porque se eu paro, eu não consigo, eu deixo de ser capaz de falar as palavras com naturalidade. É impressionante, porque esse som é muito esquisito para mim. Não tem no português do Rio de Janeiro, não tem esse som. Então eu tô sempre praticando. E direto nessa caminhada eu lembro, tipo, como é que eu falo espirrar mesmo? Outro dia minha professora me ensinou a espirrar e eu sei que eu anotei no caderno. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui lá abrir o caderno e lembrei. Espirrar em espanhol é tal coisa. E é isso que acaba acontecendo com o vocabulário e com as palavras que a gente organiza. Elas não se perdem no caminho. Vamos falar agora de um outro tipo de atividade. Como tirar o melhor proveito das atividades de listening do BBC Learning English. Eu vou te ensinar aqui um passo a passo que vai te ajudar a praticar também vocabulário e pronúncia em cima desses exercícios. Quando você for fazer uma atividade de listening, o site da BBC vai te dar a transcrição daquele diálogo. Ou seja, você vai ser capaz de somente ouvir e, se você quiser, você vai poder ouvir e ler ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. Então, como que você vai fazer? Primeiro você vai ouvir e fazer lá a atividade que o site propõe. Depois que você fez a atividade, corrigiu tudo direitinho, você vai fazer o seguinte passo a passo. Você vai ouvir mais uma vez, só que dessa vez lendo o transcript junto. Vai ter vários momentos onde você vai ouvir uma palavra que você, na primeira vez, não tinha entendido, e agora que você está lendo, você, é isso aqui que ele falou. Isso significa que você não sabe aquela pronúncia, tá? Porque ele falou e você não entendeu. Então, você precisa praticar essa pronúncia nova. Ou então, às vezes, no exercício, na primeira vez que você ouviu, ele falou algo que você realmente não entendeu, e quando você lê o transcript, é uma palavra que você realmente não conhece. E como que a gente vai aprender essa palavra nova? Dicionário de Cambridge, checa a pronúncia, definição, exemplo, mesma coisa. E agora que você já ouviu uma vez para fazer o exercício em si, ouviu de novo, lendo o transcript e praticando os sons e as palavras novas, você vai agora partir para o terceiro passo dessa atividade, que é voltar para o início, ouvir mais uma vez, só que dessa vez você vai pausar depois de cada frase para repetir ela em voz alta, imitando a entonação. Às vezes a frase vai ser super curtinha e super fácil, então você vai repetir ali 1, 2 vezes. Numa frase mais longa, que tem palavras mais difíceis, é natural que você tenha que ouvir às vezes 2, 3 vezes e repetir às vezes ainda mais, até sair bem redondinho. Não se dê por satisfeito se você... Sabe quando você vai falar uma frase e você trava no meio? Ou você repete a palavra? Ou você erra a pronúncia, volta e fala certo? Não se dê por satisfeito se a sua repetição foi assim. Repete essa frase até você conseguir ter um flow. Não tem que ser rápido, não tem que ser perfeito, mas ela tem que ter um flow. Aí sim você está praticando a sua pronúncia para falar de forma mais natural em inglês. Por último, você vai simplesmente voltar à estaca inicial, que é só ouvir. Então, em muitos exercícios, você vai ver que a primeira vez que você escuta é difícil, tem muita coisa que você não entendeu. Logo no final, quando você já fez toda essa prática que eu te ensinei, você só escuta, sem ler, sem nada, e você entende tudo. Ai, gente, é tão bom. Faz só pra você ver, é muito bom. É uma atividade excelente e você acaba praticando listening, vocabulário, gramática, pronúncia, connected speech, maravilhoso.
Um detalhe importante é, você viu que eu te pedi para ouvir o mesmo áudio 4 vezes, sendo que uma delas é pausando e repetindo, na outra pesquisando palavra nova. Essa é uma atividade que vai te tomar um pouco mais de tempo. Então não pega um trecho em um áudio que seja muito longo. Se você tem ali uma conversa que durou, sei lá, 3, 4 minutos, pega 1 minuto dela, 2 e faz esse passo a passo. Isso com certeza já vai ser uma prática muito boa. Fora que se você encontrar uma maneira de fazer esse tipo de atividade em menos tempo, em aí 15 minutos, vai ser muito mais fácil de você incluir na sua rotina e no seu dia a dia. Então no longo prazo vai ser mais vantajoso do que se você começar logo de cara com vídeos muito longos, acabar sendo uma atividade que te tomou 1 hora e não é todo dia que você tem 1 hora disponível. Então começa baby steps, começa com metas aí alcançáveis, trechinhos de 1, 2 minutos e depois com o tempo, quando você já estiver no ritmo legal, você pode aumentar se você quiser. Por último, exercícios de gramática. No site da BBC Learning English, a gente vai ter atividades de vocabulário, de listening e de gramática. E quando ele trouxer uma prática de gramática, você vai ter um tópico que está sendo trabalhado ali. Por exemplo, aquele exercício trata do comparativo, ou do superlativo, ou da condicional. Enfim, vai ter um nome ali, ok? Depois que você assistir a explicação deles, fizer os exercícios e terminar aquela atividade de gramática, o que eu recomendo que você faça? Você vai vir aqui no YouTube e você vai procurar por videoaulas sobre aquele mesmo assunto. Eu recomendo sempre para os meus alunos o canal do Engvid, English Videos. Mas se eles não tiverem um vídeo tratando daquele assunto específico, você com certeza encontra em outros canais. Hoje em dia a gente tem zilhões de canais de inglês aqui no YouTube. Você encontra tanto explicações em português quanto em inglês, então tem para todos os gostos. E por que isso é legal? Porque você vai escutar um outro professor explicando aquele mesmo assunto, mas usando outras palavras, outros exemplos. Isso vai te ajudar a entender melhor, com certeza. E depois de assistir a mais algumas explicações em videoaulas no YouTube, eu recomendo que você parta para uma prática na gramática English in Use, do Raymond Murphy. Pode ser outra gramática também, eu recomendo essa porque ela é muito didática, é um excelente livro para quem está estudando sozinho e você encontra ela facilmente na internet, também tem muito em sebo online por um preço bem mais acessível. Então vamos supor que você está lá no site da BBC Learning English e você fez uma atividade sobre o Present Perfect, que para o brasileiro é super complicado. Você vai lá no YouTube, assistir mais algumas videoaulas sobre o Present Perfect, vai lá na gramática do Murphy, procurar pela unidade que trata do Present Perfect, lê aquela explicação, lê aqueles exemplos em voz alta, aquilo já vai fazer muito mais sentido para você, porque você já assistiu algumas aulas, e logo em seguida você faz os exercícios que a gramática traz. Lá no final desse livro você vai ter todas as respostas para conseguir corrigir o seu próprio exercício. Então você está pegando uma atividade de gramática do BBC Learning English, você está ampliando isso para muito mais exposição, muito mais entendimento e muito mais prática. Eu já imagino que metade das pessoas assistindo esse vídeo estão, mas meu Deus, caderno de vocabulário, escutar o mesmo trecho 4 vezes, pausar depois de cada frase para repetir, videoaula no YouTube, gramática, essa menina é maluca, olha o tempo que isso toma, como que eu vou fazer um negócio desse? Dá muito trabalho. Dá trabalho, gente, aprender inglês dá trabalho. Não quer ter trabalho? Tenta outra coisa, porque daí você não se frustra. Aprender inglês dá trabalho, não tem jeito. Eu falei que na edição ia ficar esquisito, agora a gente tem olheirinhas do Oliver aqui, ó. Eu espero ter te dado uma luz no fim do túnel. Não deixa a falta de grana te impedir de estudar inglês. Se você não deixou o seu like ainda, deixa aqui e até o próximo vídeo.